Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Pai, por esse ambiente apropriado para a manifestação do Teu poder e da Sua glória. Nós te agradecemos pela palavra que nós receberemos da parte do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós e pelo Teu amor que nos alcançou, pela graça conquistada por Jesus na cruz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, pode se assentar. Obrigada. Meu Deus, pessoas maravilhosas. O aniversário do Rafa é hoje, gente. E agora, quem é adolescente entre 15 anos até 17 anos pode estar subindo ali com a liderança maravilhosa, Lucas e Camila. Poderia ser melhor. Sucesso. Muito obrigada, Kelita. A água é sempre bem-vinda. Deus é bom. Eu acho que eu nunca fiquei aqui com as luzes apagadas, eu sou míope. Mas é pela fé. A gente não vive pelo que vê, não é? Deus é bom. Então, gente, hoje, eu vou precisar da canetinha, se vocês puderem trazer para mim, por gentileza. Hoje a gente vai falar sobre, muito obrigada, sobre assumindo o controle. Aí a gente pergunta, controle de quê? Né? Controle da vida. Né? Da vida alheia? Não, né? Se você está controlando a vida alheia, Provérbios é um livro maravilhoso que nos ensina a cuidar da nossa própria vida, olha aí. Não é da vida alheia, é da nossa própria vida. E assumir o controle, algumas pessoas podem pensar, assumir o controle da minha própria vida, que horror. Não, a minha vida é controlada pelo Senhor, aleluia, glória a Deus. Que heresia, não, está falando que o controle, tirando o controle da minha vida de Deus. Que isso? Mas, por incrível que pareça, por incrível que parível, o controle é nosso, tá? Aí, isso não é heresia. Por quê? Porque o controle é nosso, mas a vida é de Deus. Amém? Então, se o controle da nossa vida a gente pode fazer conforme a vontade, que é boa, perfeita e agradável, do dono da nossa vida. Por isso que o controle é nosso, mas a vida é dele. Eita, glória! Não está aqui ainda, mas tudo bem, tudo bem. Deus é bom. Tá chegando, tá chegando. E aí, a gente vai seguindo com... Só vou pedir ali para o Gabriel colocar os slides para mim, por gentileza. Que o que a gente vai falando? Eu não me apresentei, desculpa, gente, para quem não me conhece, caso tenha... Eu sei que tem um visitante, amigo do Pato, seja bem-vindo. Né? Lá diretamente. Tem mais algum visitante? Tem. O Benoá. Eu só estou enxergando mãos levantadas, mas sejam bem-vindos. Benoá e Bibi, íntima já, tá? Você é Bibi, eu sou Bar, viu? Meu nome é Vanessa, não tem nada a ver com Bar, mas a gente é pentecostal, o mistério já foi revelado. Se você quer saber, ao final do culto a gente pode estar revelando, amém? Então, sucesso. E aí, por que a gente vai ver o porquê que o controle é nosso? A gente vai ver algumas perguntas, amém? Como não está ali por enquanto, mas já vai estar daqui a pouco. Amém, irmãos? Pela fé. Pela fé. Aleluia. Como a gente não está ali projetado, eu vou ler para vocês as perguntas que a gente vai ter as respostas hoje. Amém? Uma pergunta a gente já tem uma resposta. Eu vou falar e vocês respondem. Quem está no controle da sua vida? É isso aí. Aí, segunda pergunta. Onde estamos? Para onde vamos? Quem nos guia? Como conduzir ou dirigir a nossa vida para o destino? Por que fazer tudo isso?
São essas 6 perguntas que a gente vai estar vendo as respostas hoje. Aí você pode pensar, vai ser o quê? Uma palestra de 2 horas com essas 6 perguntas? Vai ser rapidinho, que está tudo junto na mesma referência, tá bom? Então, vou pedir para vocês abrirem João 14, de 6, porque lá ele vai estar mostrando o que a gente pode descobrir tendo respostas para 2 primeiras perguntas. Amém? Enquanto você vai abrindo, eu vou explicando uma questão. Essa palavra dirigir, conduzir, lembra muito a noção de, como eu posso dizer, a noção de carro, né? Conduzir um veículo, vi uma luz chegando atrás, irmãos, é o quê? Ei, maravilhoso! Aí você pode apertar F11 para expandir. Obrigada, irmãos. Comunicação, né? Eu queria tanto participar desse departamento. Maravilhoso esse departamento, queridos. Então, o que eu estava falando? Que essa ideia de conduzir, dirigir, lembra muito o quê? Carro, né? Conduzir carro, dirigir carro. E aí, para a gente entender essas perguntas e as respostas, o que a gente vai estar considerando como analogia? Como a nossa vida fosse um carro. O carro da vida. Amém? E aí eu vou contar um contexto para vocês. O que aconteceu? O carro, a nossa vida, antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida, o que acontecia? Ele simplesmente era destruído, né? Nossa, depravado. Nosso carro estava destruído, deslacerados. Ou seja, antes de Jesus, a nossa vida era simplesmente este meme aqui. Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Eu amo esse meme. Vocês ouviram? Não, né? Mas é aquele capenga, frágil, manca, enfim, desnutrida. A nossa vida estava mais ou menos assim, sem Jesus. Nosso carro estava destruído. Aí, vou coisar aqui o trem do slide. E aí, o que aconteceu? Por que ele estava assim? Simplesmente porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E a partir disso, deu perda total no carro, né? Perda total para geral. Todo mundo se tornou com uma dívida que só poderia ser paga por meio de um homem sem pecado. Até porque, em Romanos 6:23 diz que o preço do pecado é a morte. Então, para pagar o preço dessa dívida, dessa destruição toda provocada pela desobediência e pelo pecado, era necessário que um homem sem pecado morresse. Aí, Deus precisou enviar Jesus, Cristo, para a terra. E Deus, no caso, Jesus, sendo Deus, se tornou homem para, então, pagar a dívida, morrendo, pagando o preço da dívida, não é assim? Só que ele venceu a morte e ressuscitou. Ai, maravilhoso. E aí, quando ele ressuscitou, ele nos disponibiliza uma vida nova. É simplesmente, não é uma reforma da vida, não é uma restauração, não é uma lata velha do Luciano Huck, entendeu? Luciano Huck, não sei se vocês lembram, mas ele tinha um quadro no programa dele, não sei se tem ainda, que era o Lata Velha. Chegava lá um carro totalmente, coitado, o carro estava destruído, e aí chegava o Luciano Huck e restaurava. Só que Jesus não é Luciano Huck. Ao invés de ele reformar Lata Velha, entendeu? Ele fazia o quê? Ele nos deu um carro novo, uma vida nova. Tudo se fez novo. Mas para a gente receber essa vida nova, esse carro novo, é necessário a gente crer com o coração e declarar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, como diz em Romanos 10, 9 e 10. Não é assim? Então, a partir desse momento, a gente é transportado da garagem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a gente passa a estar aonde? Em Jesus. A gente faz parte do corpo de Jesus. E sendo que estamos em Jesus, a gente vai conhecer mais um pouco dele. O que ele diz sobre ele mesmo em João 14, 6. Amém? Vocês abriram aí? A gente vai ver agora.
João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que a gente pode entender com isso? Que nós estamos no caminho e por meio da verdade prosseguimos para a vida. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir disso, a gente já tem respostas para aquelas 3 perguntinhas. Onde estamos, para onde vamos e como podemos dirigir a nossa vida. Aí a gente volta aqui. As perguntinhas são respondidas ali. Onde estamos? No caminho, em Jesus. Para onde vamos? Ao Pai, para desfrutar da vida eterna com Ele. Amém? E quem nos guia? Aí que tá. Quem nos guia, a gente viu, é por meio da palavra. Amém? O próprio Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, portanto, a palavra. Então, a gente pode considerá-lo como a referência para as nossas vidas, que a gente pode estar conduzindo as nossas vidas conforme Jesus Cristo viveu aqui na terra. Amém? E um outro exemplo também de quem nos guia está em João 14, 26. A gente vê aqui, João 14, 26, bem assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que a gente vê aqui? Como a gente pode guiar a nossa vida, além da palavra de Deus? A gente pode guiar a nossa vida por meio do Espírito Santo, que é o quê? O Consolador. E essa palavra Consolador, algumas pessoas até sabem, vem do grego paracleto, ou paracleto, eu não sei a pronúncia, mas é isso aqui, gente, paracletos. E um dos significados é amigo, ajudador. Eu vejo o Espírito Santo, eu até citei esse exemplo aos adolescentes, como um GPS, o guia perfeitamente santo. GPS, é isso aí. E aí, nesse contexto, eu vejo o Espírito Santo como literalmente aquele amigo que está no nosso lado quando a gente está dirigindo. Olha, quando tirei a carteira, a minha mãe, ela tinha uns receios, né, quando estava dirigindo. E aí, o que ela ficava todo momento me falando? Cuidado com a lombada, olha a placa, olha o semáforo, olha isso. Não é por este caminho. Alguém já passou por isso? É mais ou menos isso. O Espírito Santo, eu vejo ele justamente ao nosso lado como amigo, nos lembrando de todas as coisas, para que nós possamos estar no caminho, que por meio da verdade podemos prosseguir para a vida eterna com o nosso Pai. Amém? E aí a gente segue respondendo as outras perguntas. Aqui, considerando referente à vida e o carro, né? A gente também pode perceber que nós podemos conduzir a nossa vida, mais uma vez a gente já falou, por meio da palavra de Deus, não é assim? Porque ela nos mostra o referencial de como viver, mas também a gente pode pensar que a palavra de Deus é como a lei do trânsito, não é assim? A lei de trânsito precisa ter ali uma conduta, e se ela não for respeitada, a lei é violada e vai ter uma consequência que é a multa, né? Se a gente não viver conforme a Bíblia, né? Que se a gente não cumprir aquilo que está previsto na Bíblia, o que acontece? A gente desobedece e a gente, no caso, está no contexto de pecado. Mas Deus é misericordioso e nos dá a possibilidade de nos arrepender, pedir perdão e sermos perdoados. Amém? Só que também, o que acontece com alguns motoristas, não acontece com os motoristas daqui, é que nas vias, né, de velocidade, de limite de velocidade, uma via, por exemplo, de 60, né, alguns motoristas, assim, bem distantes da nossa realidade, acaba conduzindo seu veículo a 80 km numa via de 60. E ao chegar numa zona de radar, o que ele faz? Ele freia, né? E passa conforme a velocidade limitada, como se o radar ali
fosse mostrar para ele, fosse entender que ele estava ali a todo momento com aquela velocidade. Só que a gente também pode prestar atenção nos nossos comportamentos. Por quê? Porque isso é perigoso. Se a gente estiver querendo demonstrar que nós estamos vivendo conforme o limite da velocidade da via espiritual, ao considerar que a igreja ou um ambiente que tem irmãos é uma zona em que tem radar, vocês entendem? Fora da igreja, 80 km por hora. Dentro da igreja, 60. Literalmente, a gente diz 60. Mas, assim, mas é nesse contexto de fora da igreja, é aquele meme, como você está fora do Insta, como você está fora da igreja. É basicamente nós, de fato, não vivermos de forma diferente numa zona sem radar. E o que a gente pode pensar? Que pastores, líderes e irmãos não são radares, ainda que tenham alguns fiscais. Mas o radar, de fato, é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele habita em nós e sonda os nossos corações, bem como as nossas motivações. Amém? Mas, de fato, liderança, pastores, eles têm autoridade espiritual para exortar, edificar e nos edificar, orientar e exortar. Eu já falei, né? Sucesso. E aí a gente parte também para outro contexto nessa pergunta, né, de como a gente pode estar conduzindo. Eu vou pedir para vocês abrirem Atos 2:42. Deus é bom demais. Quando vocês vão abrindo, eu vou ler para vocês, aliás, citar o que está lá em Colossenses 4:2, que nos ajuda a entender uma outra forma de a gente conduzir a nossa vida, este carro no caminho da verdade e da vida, que é estando vigilantes na oração. Vigilante lembra o quê? A atenção, não distração. O Lucas, né, o líder dos adolescentes e dos teens, o que ele falou em um dia lá na reunião? Que a distração tem o potencial de provocar destruição. E, de fato, a minha mãe já evitou vários acidentes, porque ela estava extremamente vigilante e atenta. Diferente de mim, que um dia bati o carro, não estava tão atenta, né? Mas, olha aí, a gente aprende com a vida, né? Então, uma das formas de a gente poder estar conduzindo a nossa vida é estando vigilantes. E o estar vigilante é utilizar de alguns instrumentos disponíveis no próprio carro, disponíveis para a nossa própria vida. No carro, para quem, né, não sei, né? Eu vou mostrar aqui a questão ilustrativa. No carro, a gente tem o retrovisor interno e externo. É ou não é? Esses retrovisores, eles nos proporcionam a ter referências que nos precedem para que possamos proceder para a frente de forma segura e avante. Amém? E nós podemos usar retrovisores espirituais. Aí a pessoa já romantiza. Ai, poxa, é mesmo, retrovisor para olhar para o meu velho homem e ver... Não, calma aí. Lembra que a lata velha já foi destruída. Tudo se fez novo. Amém? O retrovisor espiritual serve para a gente ver aquilo que nos precedeu no contexto histórico. Tanto de mulheres e homens que foram exemplos para o evangelho. Amém? E principalmente a igreja primitiva. E a gente vai ver como que eles viveram para que nós possamos, assim, conduzir e proceder no caminho da verdade e da vida. Amém? Em Atos, aí a gente vai conseguindo acompanhar aqui. Atos 2:42 ao 43, diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. O que a gente vê aqui? Que eles perseveraram, e essa palavra perseveraram significa diligência constante e esforço que nunca desiste. Eles ficaram diligentemente, constantemente, com um esforço que nunca desiste em quê? Na palavra, na comunhão, no compartilhar e nas orações. Essa é a nossa referência que temos que ter da igreja primitiva como igreja que vai ser arrebatada. Amém? E o que eles tinham? Eles tinham temor. Amém?
nós também precisamos ter temor. E quais eram os resultados deles? Prodígios e sinais. É isso que nós precisamos fazer. Olhar para o retrovisor, ver como aconteceu com a igreja primitiva, nos inspirar e praticar e prosseguir. Amém? Na continuidade, Atos 2, 44 a 45, você pode perguntar, por que ela pediu para a gente abrir se está projetado ali? Caso você esteja ali na Bíblia, pode rabiscar aí à vontade, olha aí. Atos 2, 44 a 45 vai mostrar o quê? Como eles viviam. Eles viviam, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, isso aqui me lembra muito Us, porque eles estavam juntos. Ai, meu Deus. Tá bom. Aí, eles tinham tudo em comum. No contexto de compartilhar. Eles compartilhavam uns com os outros. Beleza? E aí, a gente continua. Atos 2, 46 ao 47, fala assim. Diariamente perseveraram unânimes no templo. O que a gente vê aqui? Eles perseveraram, mais uma vez, unânimes no templo, na comunhão, no partir do pão. Se fosse BK naquela época, eles compartilhariam o hambúrguer tranquilamente. E com alegria, singeleza de coração, detalhe, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amém? E quais foram os resultados disso? Isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essas são as formas de nós podermos estar conduzindo o carro da nossa vida no caminho que é Jesus, por meio da palavra, que é a verdade, para a vida eterna, e assim viveremos com nosso Pai. Amém? Então, essa foi a primeira parte que faz com que nós possamos lembrar da importância de perseverarmos. Amém? Por que perseverarmos? Que é a última pergunta. Por quê? Olha aí. Vocês acharam que ia ficar sem a resposta. Porque nós podemos perseverar sem desistir na palavra, na comunhão, no compartilhar, na oração, com temor, alegria, singeleza, no coração, louvando a Deus, enquanto prodígios, sinais, maravilhas e salvação acontecem nessa igreja, fora da igreja, por onde a gente estiver. Amém? Os lugares em que nós pisarmos não serão os mesmos. Amém? E para finalizar, que a gente possa... Olha aí, a ilustração de Jesus, assim, mais fofinho, né? Mas tá aí. Para finalizar, o porquê de tudo isso. Porque Jesus está voltando! Ah! Gente, eu me empolgo com isso. Calma aí. E aí eu me empolgo e fico inconformada. Por quê? Suspense para beber água, né? Porque existem muitas pessoas paradas que se conformaram em ficar como latas velhas. E nós precisamos estar disponíveis a perseverar e mostrar o quanto é bom ter sido presenteado por Jesus com uma vida totalmente nova. Amém? E assim a gente pode prosseguir, perseverando no caminho. Tem alguém aqui que, nesta noite, gostaria de declarar